Queridos, Deus abençoe, povo de Deus, a paz. Meus irmãos, estamos vivendo a última hora do relógio de Deus. É a última hora do relógio de Deus. É irmão contra irmão, é pastor contra pastor, é igreja contra igreja, e a palavra de Deus está se cumprindo. Hoje em dia, muitos não querem mais praticar isso aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus agora virou, sabe o que, irmão? Virou comércio. Vocês lembram quando Jesus chegou dentro do templo, e lá dentro do templo, o que ele falou? A casa de meu pai é casa de oração, que quer dizer Betel no hebraico. Betel quer dizer casa de oração. Não é comércio. Sabe por quê que Jesus também já estava irritado com isso? O próprio Filho de Deus, tomado pela ira de Deus, pegou aquele chicote e tacou em cima dos cambistas, porque ali dentro do templo eles vendiam ovelhas andrógenas. O que é uma ovelha andrógena? Ela tem dois sexos. Eles vendiam ovelhas que estavam doentes para fazer sacrifícios, ovelhas com febre. E Deus não recebe culto, irmão, pela metade não. O sacrifício tem que ser inteiro. O sacrifício tem que ser verdadeiro. Hoje em dia o que mais a gente vê dentro das igrejas é sacrifício de adoração que não passa do teto da igreja, que não toca ao céu, ao trono de Deus. Visto que antigamente, tá? Eu não estou lembrando do passado, e nem somos eu para viver do passado, mas antigamente as igrejas eram fervorosas. Elas tinham a graça, a adoração verdadeira, independente se a irmã tinha uma roupa bonita, um sapato bonito, ou não tinha, ou era simples, como muitas irmãs simples, quando louvavam o Senhor, quando os irmãos simples louvavam o Senhor, cantavam o hino da harpa, cantavam aqueles louvores, tocava o céu, a igreja era cheia do poder de Deus. Ora, diga, né, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento quando Simon, um jovem negro, tá, que morava na América, que era rejeitado na época pelo preconceito e pelo racismo, ali então ele abraçou o Parham na escola dominical. Simon perguntou para Parham. Parham era o professor da escola dominical. E Simon disse para Parham e perguntou, Parham, será que Deus batiza um jovem negro como eu? Será que eu tenho o direito de receber o Espírito Santo? Parham disse para Simon, Simon, hoje tu vai receber o Espírito Santo de Deus. E ali então Parham abraça Simon, e Simon recebe a graça, o poder. Aí começa o avivamento da Rua Azusa. Esse avivamento que teve na Rua Azusa, irmão, não é esse pula-pula que tem dentro das igrejas, não. Não é esse pula-pula que as pessoas ficam se vestindo de branco e rodando dentro da igreja para dizer que está cheio de poder, não. O avivamento da Rua Azusa, paralítico andava, tá? Cristãos, segundo conta a história da época, flutuavam. Eles flutuavam. Tem até um irmão que ia tocar lá, né, instrumento, e tinha um piano. Ele não sabia tocar piano. Ele foi tão tomado pelo Espírito Santo que o Espírito Santo fez ele tocar o piano, irmão, pelo poder de Deus. Isso é dons, isso é dádiva. Isso é avivamento que transformava almas. E a igreja do Simon era no barraco. E começou a ficar famoso aquela igreja. Começou a ficar famosa. Vinha gente de tudo quanto era lugar. As pessoas entravam na cadeira de roda sentadas e saíam empurrando, curados pelo poder de Deus. Pela graça do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia a gente não vê mais milagres. A gente vê muitos pregadores de barriga cheia em cima do púlpito. Não estou julgando não, estou falando a realidade. A gente não vê mais aqueles pregadores de oração. A gente não vê mais aquelas irmãs que pregam, que tocam na alma do pecador, que tocam no coração do pecador, que o pecador vai lá na frente e aceita Jesus. Que o pecador vai lá na frente e fala, eu quero Jesus, eu não conheço, mas eu quero Jesus. Essa palavra tocou comigo.
Pregadores como Martinho Lutero, como John Knox, que era homem de oração. John Knox orava tanto, 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 irmão, que a igreja recebeu uma glória de Deus. Não é o que um homem é mais santo do que alguém. Não, irmão. Não é que o irmão lá, o John Knox, o grande pregador. Não, é que John Knox se entregava para Deus. Hoje as pessoas vão no monte orar. A oração é 10 minutos, o resto é louvor e ficar fofocando em cima do monte. Hoje as pessoas vão dentro da igreja, não tem mais aquela oração, todo mundo olhando um para a cara do outro, esperando alguém orar, porque eles não querem orar. É momento dos nossos irmãos brasileiros e todos que vão ver esse vídeo se tornarem e se voltarem para Deus. Segunda Crônicas aqui, em Segunda Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e se tornar para mim de todo o seu coração, eu me tornarei para eles. Serei o vosso Deus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Terra aqui é a alma. Agora os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração desse lugar. Tem que ter oração. E quando Salomão foi inaugurar o templo da glória de Deus, a glória foi tanta da Shekinah que entrou ali quando ele estava orando e fazendo um sacrifício lá dentro do holocausto, que a glória invadiu. Quem estava de fora não conseguia entrar. Porque quando a glória de Deus invade o templo, quando a glória de Deus invade a nossa vida, irmão, ninguém pode parar um adorador. Por isso, no livro de João, aqui na Bíblia, no capítulo 4, no versículo 23, Deus está dizendo assim, ó, Jesus, o Filho de Deus, Deus é Espírito. Ele diz assim, o meu Pai é Espírito, e importa com aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Espírito aqui é adorar, sabe, no Espírito. Espírito adorando o Espírito Santo, entendeu? Nós temos que adorar, nós temos que buscar a presença de verdade. Então o que está acontecendo é isso aí, irmãos. Está faltando adoradores, está faltando Bíblia nessas igrejas de verdade, está faltando pregadores que se entregavam para Deus. Tá? Eu conheci um pregador que ele contava um testemunho que ele estava passando uma grande luta na sua vida. E ele falou para sua esposa assim, olha minha esposa, eu preciso que Deus me dê uma resposta. Porque tem pessoas que querem resposta, mas não querem orar. Ah, ora por mim. Ah, sei o quê. Ah, não sei o quê. E ele falou assim para sua esposa, eu preciso que Deus... Só que eu vou trancar a porta do quarto e eu vou orar. Eu vou orar até Deus me responder. E a esposa dele falou, tudo bem. Aí os filhos, aí ele começou a orar, irmão, ele orou, ele começou a orar à tarde, e virou a noite orando, e passou um dia de oração, e passou 2 dias de oração, e passou 3 dias de oração, e passou 4 dias, 5 dias dentro de um quarto orando, e ele falou que o anjo desceu dentro do quarto, e falou para ele o que ele precisava da resposta. Ele falou que Deus entregou na mão dele a vitória. Quantas pessoas, irmãos, não querem mais orar, só querem saber de fofocar, só querem saber de ir para a igreja para ver a vida dos outros, para saber a cor do sapato da irmã, para saber a cor da saia da irmã, para saber se a irmã pintou o cabelo, se o irmão cortou, se o irmão não cortou, se a irmã não... Irmão, o templo é para orar, o templo é para buscar. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que no capítulo 12, que quando Pedro foi morto, porque Tiago já tinha sido decapitado à espada pelo governador da época, a Bíblia vai dizer que a igreja orava por Pedro e Deus enviou um anjo lá dentro da cadeia. O anjo entrou, abriu porta por porta, tirou o homem de Deus de lá por causa da oração, da adoração. E hoje em dia a gente não vê mais quase isso. Por quê? Mas Jesus vai arrebatar a sua igreja. Isso é o péssimo sinal para a igreja. Como assim? É um péssimo sinal e muitos estão dormindo. Lembra das 5 virgens? 5 prudentes e das 5 imprudentes? Eram 10. Eu estou falando das 5 que era prudente. As outras 5 relaxou. Não, vou pegar azeite não. O noivo está demorando a voltar. O noivo não vem. O noivo não vai chegar. Aí que se enganam.
porque o noivo está chegando. E se ele não encontrar a lamparina acesa, o azeite que está na lamparina é que acende aquela lamparina. Irmão, vamos ficar aceso, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às primeiras obras. Você que está assistindo agora esse vídeo, olha, comente o que você acha da igreja de hoje. Eu preguei alguma coisa aqui errado ou falei alguma coisa de mim? Não, falei da palavra. Segue aí, compartilha, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? Para que a gente possa sempre estar aqui trazendo conteúdos bons pra gente, conteúdos de bênção, de palavra de Deus. Que Deus abençoe, fique na paz, shalom.